Igreja Presbiteriana da Reforma no Brasil. Graça e paz, irmãos. Vamos ficar de pé e abrir nossas Bíblias em Tiago 1, versículo 19. Tiago 1, versículo 19. Amém? Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amém? Vamos orar, irmãos? Deus Pai Todo-Poderoso, te damos graças, Senhor. Obrigado, Senhor, pela comunhão da Tua igreja, Pai. Obrigado, Senhor, por todas as famílias que estão aqui, Pai. Obrigado, Senhor, pela sua comunidade, pelo seu evangelho, Senhor, pelo Teu Filho amado Jesus que nos ensinou, Senhor, a seguir o seu caminho, Pai. Senhor, estamos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra, Senhor, pois precisamos dela para viver, Senhor. Fala conosco. Nos ajude a manter a nossa fé e a confiança em Ti e em Teu Filho amado Jesus. Fazer brilhar a graça, Senhor. Que ninguém saia daqui, Pai, do mesmo jeito que chegou. Que o Senhor nos cuide, nos guarde e nos abençoe, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor nesta noite, bendizer ao Deus da nossa salvação, celebrando a Ele com júbilo. Amém? Com as suas palmas, louve a Jesus. Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabem que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia, glória, aleluia. Aleluia, celebrai ao Senhor com todo o nosso coração, porque Ele é o Deus que tem nos ajudado, tem cuidado de nós, tem nos dado a salvação, tem nos dado condições para que pudéssemos estar aqui nessa noite. Então que possamos celebrar sempre a este Deus com alegria em nosso coração, amém? Declaremos através dessa canção também a sua majestade. Majestoso é o Senhor. Majestoso, poderoso, digno
majestoso, poderoso, digno de louvor. Proclamemos sua grandeza hoje. Jesus Cristo, Jesus Cristo Jesus Cristo Rei, prostrado hoje aos seus pés. Jesus Cristo Rei, Jesus Cristo, Jesus Cristo Rei, Jesus Cristo Rei, prostrado hoje aos seus pés. Jesus Cristo Rei, Jesus Cristo Rei, Jesus Cristo Rei. Feche seus olhos, fale com Deus. Pai querido, o nosso coração se alegra por mais uma quinta-feira podermos estar diante da Tua presença e podermos declarar a Tua majestade. Que o Senhor possa continuar reinando em nossas vidas, em nossos corações, conduzindo sempre, Senhor, a nossa vida conforme a Tua santa e bendita vontade. Sabemos, Pai, que nada somos, nada temos se não for a Tua presença em nossa vida. Por isso continue sendo o Rei dos nossos corações. Assim, Pai, entregamos a nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Então minha alma canta a Ti, Senhor. Louvemos ao Senhor com o hino de número 96 do nosso inário. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado paro a pensar no Teu grandioso ser, vejo a tormenta, o céu estrelado, a proclamar ao mundo Teu poder. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. E quando penso em como Deus me ama, que em meu lugar Jesus na cruz morreu, a gratidão meu coração proclama, pois foi por mim que Ele padeceu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu,
A nossa alma se alegra, Pai querido, por podermos estar na Tua presença, esta presença que invade os nossos corações, que nos traz paz, que nos traz refrigério para a nossa alma. Em meio às lutas, às tribulações, podemos ter a confiança de que o Senhor tem sido sempre o nosso refúgio, a nossa segurança. Continue, Pai, sendo engrandecido pelo Seu povo, adorado pela Sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, meus queridos. Quantos nesta noite têm um pedido de oração para colocar diante do Senhor? Amém. A palavra do Senhor nos orienta dizendo que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então nós vamos orar ao Senhor neste momento, colocando as nossas petições diante da presença do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Pai Santo, Pai bendito, mais uma vez adentramos a Tua presença através da oração. E temos a certeza, Pai, de que o Senhor é aquele que olha e contempla cada um dos nossos corações aqui. O Senhor conhece tudo aquilo que pedimos, tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que necessitamos. O Senhor é aquele que sabe de todas as coisas, mas humildemente, Senhor, estamos aqui clamando ao Senhor e colocando tudo diante da Tua presença, porque confiamos que o Senhor é aquele que atende às nossas orações. Queremos colocar diante do Senhor aqueles que estão enfermos neste momento, todos aqueles que sofrem, Senhor, de um leito de hospital ou mesmo em suas casas. Traga, Senhor, o refrigério para essas vidas que sofrem, qualquer que seja a enfermidade. Cremos que o Senhor tem poder para trazer a cura, o alento, o refrigério para todos aqueles que sofrem, Pai. Ó Deus, colocamos diante da Tua presença também todas as famílias, ó Deus, aqui representadas. Que o Senhor continue, ó Deus, abençoando cada lar, abençoando cada casa, ó Deus, cuidando, livrando, protegendo de todo mal, abençoando, Senhor, os casamentos, ó Deus, guardando as famílias de todo laço do inimigo. Pai querido, que a cada dia possamos também aprender a confiar em Ti e saber que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Por isso entregamos, Pai, todas as nossas petições, todas as nossas necessidades diante do Senhor e pedimos: ouve, Senhor, o clamor da Sua igreja. Humildemente oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quantos querem ouvir a voz de Deus nessa noite? Amém? Então abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia juntamente comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Graças a Deus. Todos encontraram? Atos, capítulo 4, versículo 31 ao 35 nos diz assim: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Amém? Oremos. Pai querido, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença. Oramos ao Senhor para que agora, neste momento, a Tua palavra possa encontrar morada em nossos corações, e que possamos sair daqui orientados, fortalecidos, edificados pela Tua santa e bendita palavra. Fala conosco, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.
Queridos, o versículo de número 31, que nós acabamos de ler aqui nesta noite, ele inicia dizendo assim: tendo eles orado. O versículo inicia com essas três palavras: tendo ele orado. Nós observamos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 23, que tem como título A Igreja em Oração, que a igreja do Senhor Jesus, quando ela iniciou, quando ela começou, ela estava aguardando a promessa de que Jesus fez quando subiu. Ele disse: olha, eu estou subindo, mas vocês não ficarão sozinhos. Eu enviareis o Consolador, que estará com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E então a igreja estava firme neste propósito, aguardando essa promessa que Jesus havia prometido, sempre ali unidos em um só propósito, em uma só fé, em uma só alma. E no versículo 31 então diz que eles tinham orado e tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, tremeu o lugar, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então a igreja estava reunida naquele cenáculo, e a igreja então foi visitada pelo Espírito Santo, e naquele momento em que eles foram visitados pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo encheu os seus corações, algo maravilhoso aconteceu ali. Algo maravilhoso aconteceu na vida deles e através da vida deles. Eles foram cheios do Espírito Santo e automaticamente receberam poder de Deus para viverem uma vida diferente daquela que eles já haviam vivido. E interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos esse versículo, ele nos fala o que aconteceu a partir do momento em que eles foram cheios do Espírito Santo. Infelizmente, hoje em dia, meus irmãos, nós temos vivido um tempo onde a igreja brasileira, ela tem se equivocado muitas vezes na função do Espírito Santo na vida do crente. Às vezes, muitos evangélicos acreditam que o Espírito Santo serve simplesmente para a gente ficar emocionado e rodopiar de um pé só, sair quebrando as cadeiras no meio da igreja, e aquele salseiro todo. Nós vemos que existe uma linhagem evangélica que acredita nisso, que o Espírito Santo visitando a igreja traz esse tipo de movimento. Mas a palavra do Senhor nos mostra o que aconteceu quando o Espírito Santo visitou o povo de Deus naquela época. O versículo continua dizendo: e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, o que aconteceu quando a igreja foi visitada pelo Espírito Santo? Quando o Espírito Santo passou a habitar dentro do coração das pessoas, o que aconteceu? Eles ficaram ali no cenáculo, ali rodopiando de um pé só? Não. Eles ficaram ali falando em línguas estranhas? Não. A palavra de Deus diz que com intrepidez eles anunciavam a palavra de Deus. Foi isso que aconteceu ali. E a palavra de Deus também nos orienta um pouco antes. Nós vemos ali no capítulo de número 2, a descida do Espírito Santo. Se você voltar um pouquinho a sua Bíblia, a descida do Espírito Santo, no versículo de número 5 do capítulo 2, nos diz assim: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Ou seja, ali, antes da igreja ser visitada pelo Espírito Santo, estava havendo ali uma festa. Que festa era essa?
a festa de Pentecoste, a festa de Pentecoste. Então, os judeus de todas as nações subiam para Jerusalém para essa festa. Então o texto continua dizendo: quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Ou seja, o Espírito Santo visitou a igreja, eles começaram a falar em outras línguas. Muitos cristãos acreditam que essas línguas são línguas que não se consegue compreender. Mas o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a palavra de Deus lá no grego, a palavra é glossais. Quando fala línguas estranhas, no grego, no original, a palavra é glossais, e não glossolalia. Glossais no grego significa idioma. Então, mesmo no grego, tanto no português, você vê o texto da palavra do Senhor explicando muito claramente que o que eles falaram naquele episódio foram idiomas das pessoas que estavam ali em todas as nações. Note bem, meus irmãos, o versículo de número 7, olha só. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Ou seja, as pessoas que estavam ouvindo aqueles homens falarem nas suas próprias línguas, estavam admirados deles estarem falando nas suas próprias línguas. Por quê? Porque os galileus, aqueles homens que estavam falando, eram homens simples, que não tinham muita cultura, não tinha muito recurso podemos dizer, não tinha tanta escolaridade, não tinha. Então eles ficaram assim, pasmos de ver como esses homens simples, como esses pescadores que não têm tanta cultura, estão falando na nossa própria língua, sem nunca ter estudado ela. Então note bem que o milagre que aconteceu ali em Atos 2, foi muito maior do que se imagina. O texto continua dizendo no versículo 8: e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. E o versículo 9: somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas. Então eles estavam admirados e atônitos de ver o que estava acontecendo ali. Então note bem, meus irmãos, olha só o que aconteceu. Como nós estamos reunidos aqui. Estamos orando, estamos buscando a presença de Deus. E aí então o Espírito Santo enche este lugar. Ele toma conta deste lugar. A palavra de Deus nos diz que desceram sobre eles línguas como de fogo. Não eram línguas de fogo, eram línguas como de fogo, uma representação daquilo que estava vendo. Então o Espírito Santo tomou aqueles homens, e cada um começou a falar, um em inglês, outro em árabe, outro em grego, outro em hebraico. Cada um começou a falar numa língua das pessoas que estavam ali para aquela festa. E o que essas pessoas estavam falando? O que essas pessoas estavam falando? As grandezas de Deus. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de
Deus. Então olha só, meus irmãos, o Espírito Santo visitou a igreja naquele momento, e eles começaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus, anunciar a grandeza do Senhor para aqueles que ainda não tinham ouvido na sua própria língua. O milagre foi tremendo, foi maravilhoso, foi grandioso. E hoje, meus irmãos, ainda hoje, o Espírito Santo de Deus, ele continua agindo em nós e através de nós, para que nós possamos cumprir o propósito pelo qual ele nos chamou. Se você tem a oportunidade de orar ao Senhor, de clamar a Deus, se você teve a oportunidade de ser alcançado pela graça do Senhor Jesus, o Espírito Santo já passou a habitar dentro do seu coração. O Espírito Santo habita dentro de cada um de nós que fomos alcançados por essa graça. Portanto, ele não nos encheu com a sua presença para vivermos uma vida de qualquer jeito, mas ele encheu a cada um de nós, meus irmãos, para que pudéssemos cumprir este propósito do versículo de número 31. Volte lá para mim, Wellison, capítulo 4, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Não tem sentido nenhum, meus irmãos, o Espírito Santo visitar o povo dele, para ficar simplesmente cheios aqui dentro, engordando espiritualmente, né? Não tem sentido nenhum o Espírito Santo encher os nossos corações, visitar as nossas vidas, para nós ficarmos falando em línguas aqui dentro da igreja. Um árabe, o outro alemão, o outro japonês, o outro inglês, não tem sentido. Mas o propósito do Senhor em encher os nossos corações com o Espírito Santo dele é para que nós com poder anunciemos a palavra de Deus. Com poder anunciemos, com intrepidez, como diz a palavra, anunciemos o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Amém? É por isso que o Espírito Santo habita dentro de você, para que você tenha poder. Quando a palavra poder aparece na palavra de Deus, no grego, meus irmãos, ela é descrita como dínamos, que traduzido é dinamite. Quando você solta uma dinamite, o que ela faz? Ela explode, alcançando uma região bastante grande, um poder grande. É assim que o Senhor quer usar as nossas vidas, como uma dinamite nesse mundo. Aonde nós estivermos, aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, através do Espírito Santo, anunciaremos a salvação em Cristo Jesus e alcançaremos vidas para a glória do Senhor. Amém? É para isso que o Espírito Santo habita em você, para que você tenha poder para anunciar a palavra dele. Por isso, irmãos, sempre quando nós tivermos a oportunidade de falar do amor de Cristo para alguém, de anunciar o plano de salvação para alguém, nós precisamos contar sempre com quem? Com a ajuda do Espírito Santo. Não é pela nossa força, não é pela nossa eloquência, não é pelo curso de oratória que eu possa ter, que as pessoas serão alcançadas, não. Mas sim pelo
dínamo, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, alcançará a vida daquela pessoa que há de ser salva. Amém? Então é isso, esse é o propósito, meus irmãos, que o Senhor tem dado para a sua igreja através do seu Espírito Santo. E o interessante, meus irmãos, que este Espírito Santo que habita dentro de nós e que visitou a igreja primitiva naquele tempo, também produziu no coração dessas pessoas coisas lindas e maravilhosas. Não só tinham o poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho, mas também nós vemos aqui no versículo 32, olha só, o versículo 32, da multidão dos que creram, era o coração e alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Além de eles serem fortalecidos por Deus através do Espírito Santo, eles renunciaram às suas preferências, eles renunciaram aos seus reinos pessoais, eles tinham tudo em comum. Não existia, meu irmão, minha irmã, um sentimento de partidarismo no meio deles, não, eles viviam sempre em comunhão, um ajudando o outro. Este era o sentimento que o Espírito Santo trouxe também para o coração da igreja. Com grande poder, versículo 33, com grande poder os apóstolos davam testemunhos da ressurreição de Jesus Cristo, e em todos eles haviam abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então nós vemos aqui esse desapego com as coisas terrenas, esse desapego com as coisas deste mundo. Enquanto nós vemos hoje as pessoas tão apegadas com tudo, nós vemos as pessoas se limitando por tão pouca coisa. Eu sempre costumo brincar com os irmãos e dizer que para não criar muitas raízes aqui nessa terra, porque quando Jesus voltar para buscar a igreja, a raiz vai estar tão profunda, que a gente não vai conseguir malemar sair desse chão, a raiz vai estar tão funda, Então nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, para não amar demais este mundo e as coisas dele. Nós sabemos que tudo que nós vivemos aqui é passageiro. As coisas deste mundo são passageiras, mas o amor de Deus é eterno. Tudo aquilo que Ele prometeu é eterno. Então nós não podemos, meus irmãos, se apegar demais com essas coisas. Nós precisamos sim amar mais, ter mais sentimento de humanidade, de amor uns para com os outros, permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações para que venhamos cada dia mais nos desapegar deste mundo e das coisas deste mundo e fazer tudo para que possamos viver uma vida para a glória de Deus, amando uns aos outros, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Era isso que a igreja primitiva vivia. Eles se preocupavam um com o outro. Ele queria saber se o irmão estava precisando de alguma coisa, estava necessitando de alguma coisa. Sempre que sabiam, sempre estavam ali suprindo a necessidade um dos outros. Ninguém era maior ou melhor que ninguém. Não existia esse sentimento. Todos eram iguais. Amém? Então o Espírito Santo visitou a igreja para que eles tivessem poder para pregar o Evangelho e para que pudessem viver uma vida para a glória de Deus, gozando de todos os privilégios que o Senhor dava através da sua presença juntamente com eles. E é isso que o Senhor Jesus quer que eu e você vivamos ainda hoje. Amém? Poder para pregar o Evangelho. Mas como você vai ter poder? Como você vai ter poder para pregar a palavra de Deus? Orando, se fortalecendo em Deus, tendo intimidade com o Senhor
E sempre que tiver a oportunidade, Deus providenciará um momento para que você fale do plano de salvação. E vivendo uma vida em comunidade, amando uns aos outros. Amém? Amando uns aos outros. Esse amor, meus irmãos, só é produzido em nosso coração através do Espírito Santo de Deus. Não conseguimos da nossa própria vontade, do nosso próprio desejo, mas isso só pode ser produzido através da ação do Espírito Santo na nossa vida. E eu sei, meus irmãos, que durante a nossa caminhada, muitas vezes, nós não nos simpatizamos com todo mundo. Tem pessoas que às vezes falam assim, eu não vou muito com a cara daquele irmão, daquela irmã, eu não vou muito. Meus irmãos, eu sei que muitas vezes é difícil, Como eu disse no sermão passado, é muito fácil a gente amar quem nos ama, mas difícil é amar quem às vezes nos fere, quem nos machuca, ou quem muitas vezes nem gosta de nós. Mas precisamos, através do Espírito Santo, procurar ter um espírito voluntário e pedir, Senhor, me ajuda a amar quem não me ama, me ajuda a amar os meus inimigos, me ajuda a amar os meus irmãos. Amém? É isso que o Espírito Santo quer produzir em nosso coração. É para isso que Ele encheu o seu coração e te enche cada dia mais a sua presença, para que você viva uma vida plena na presença do Senhor. Amém? Fique com essa palavra em seu coração e que possamos realmente orar ao Senhor e pedir, Senhor, me dê poder para cumprir o meu propósito aqui nessa terra, para pregar a Tua palavra e amar o meu irmão. Vamos nos colocar de pé. Santo Deus, o nosso coração se alegra por ouvir a Tua palavra. Esta palavra que nos motiva a sermos cada dia melhores na Tua presença. Esta palavra que nos incentiva a cumprir o nosso chamado aqui nessa terra. Não queremos viver sem propósito, Senhor. Não queremos viver sem um motivo para viver. Mas queremos ter uma vida direcionada pelo Teu Espírito Santo sempre. E que a começar em meu coração, esta mudança possa haver, Senhor. A começar na minha vida, no meu coração, essas transformações possam acontecer. E temos certeza que a partir do momento que isso acontecer em mim, o Senhor também trabalhará no coração do meu irmão que está ao meu lado. E viveremos uma vida para a glória do Seu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas. Vamos ofertar a Deus com alegria, louvando ao Senhor com esta última canção. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde o perdão, para que o Teu corpo cresça assim, como a perfeição. Onde há frieza, que haja amor, onde o perdão, para que Teu corpo cresça assim, como a perfeição, como a perfeição, como a perfeição.
Oremos neste momento. Pai querido, agradecemos a Ti pelas ofertas recolhidas em Tua casa. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem suprido a cada dia as nossas necessidades, tanto físicas como espirituais. Agradecemos ao Senhor pela Tua provisão, e que o Senhor, com Tua mão de poder, continue abençoando o nosso salário e o nosso celeiro, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? As programações da igreja continuam normais. Terça-feira, a oração das mulheres. Quinta-feira, nosso culto. Domingo, às 19h30, culto ao Senhor. Essas são as programações. Que Deus abençoe grandemente as nossas vidas. Levante suas mãos para o céu. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a comunhão e as consolações continue constantes e abundantes sobre a nossa vida. E nós que cremos nessa promessa, digamos amém. Igreja Presbiteriana da Reforma no Brasil.